Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos diretamente da Revival Conference no nosso podcast Box com uma pessoa muito especial. Nós estamos aqui ao vivíssimo, assim, em tempo real, com tudo que está acontecendo. Primeira vez que isso está acontecendo, na verdade. É né? verdade. A gente tá aqui no meio, tentando entender como vai ser esse rolê, mas nós estamos muito animadas. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Maíra Ledo. E eu sou a Lorena Amaral. Yes! E eu sou a Cris Paz. Ela já falou, mas é uma pessoa, uma convidada super especial, porque além de uma apóstola da Igreja Igreja da Reconciliação, Igreja Internacional da Reconciliação, ela é mentora também de um ministério de mulheres do Blooming. Ela é casada com o apóstolo Alessandro. Ela é mãe de 2 meninos fortes que estão por aí pelo mundo. E além disso, é uma grande amiga de ministério. É uma honra muito grande receber você, Cris Paiva, nesse podcast. Que alegria estar com vocês. Eu acho que a minha alegria é maior, hein? Pastora, se apresente um pouquinho, para quem não conhece a então, senhora. para quem não me conhece, eu sou a Cris Paiva. Hoje eu sirvo a Igreja Internacional da Reconciliação como apóstola na minha geração. E por quê, né? Tem muita gente que pergunta, por que apóstola? Na realidade, é um ministério marcado por milagres. Então, a gente carrega isso e estamos aqui para servir vocês. Maravilhosa. Gente, tanto a senhora quanto o pastor Alessandro, o pastor Gustavo, a Mara também são muito queridos pra gente, particularmente falando. Uma vez a senhora orou por mim e é uma palavra que me acompanha até hoje. E foi uma palavra muito linda, falando sobre beleza. E eu nunca me esqueci disso. E de verdade, assim, é algo que Deus tem falado muito comigo em muitos aspectos da minha vida, inclusive em relação à minha imagem. E eu acho que, assim, é perfeito porque a gente vai falar hoje. Hoje a gente queria falar um pouco sobre feminilidade, né? Sobre, assim, como é que a gente consegue, nesse mundo que tá tão diferente, que tá tão estranho muitas vezes, como a gente consegue se posicionar, inclusive em relação à nossa imagem. Porque, pastor, a gente vê como as mulheres muitas vezes têm tomado não só uma posição, mas uma imagem muito masculina. E a gente queria te ouvir em relação a isso. Como é que a gente pode se posicionar dessa forma? Sim, eu acredito muito na beleza. Deus criou o belo e muitas vezes, infelizmente, as pessoas elas distorcem o que é beleza. Beleza na sua essência, naquilo que você nasceu para ser, na sua verdade, na verdade que Cristo fala que você é. E é voltar os olhos para a palavra mesmo, voltar o que a palavra fala sobre isso, né? E eu gosto muito de um versículo que fala assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então eu costumo falar que a beleza ela vem desse lugar de fragilidade, porque o poder de Deus vai trazer beleza, vai fazer as flores aparecerem naquele lugar mais dolorido. Eu creio que muitas vezes as pessoas hoje querem esconder aquilo que foi dor um dia, um trauma, uma situação que ela viveu, mas na realidade ela pode trazer um sentido real e palpável para a dor e criar um ministério em cima disso. Como? Através de Jesus. Amém. E hoje a gente conversava no almoço e falava justamente sobre isso. A apóstola Cris, ela tem um testemunho muito forte em relação a esse tema que nós estamos tratando. E na mesa tinha uma irmã e ela falava assim: pastora, no dia que a senhora orou por mim, algo mudou na minha vida. E foi totalmente assim, foi algo de Deus que mudou a minha vida. E era um tema justamente baseado nisso, no que ela carrega, no poder e autoridade que ela carrega por ter passado por determinadas situações na vida. E isso hoje em dia pode o quê? Pode trazer vida, pode trazer esperança, né, para outras mulheres que também enfrentam dificuldades. Então, foi muito interessante que a gente falava, né, justamente sobre esse assunto. E Cris, conta um pouco do seu testemunho pra gente. Sim, eu não sei se você sabe, Lorena, Maíra ouviu um pouquinho, mas eu vestia 52 e assim, na verdade, o vestir 52 não é que é tão importante ser magra e fazer o culto à beleza em ser magra, não é isso. Mas eu carregava uma bagagem de pedra. E um dia, quando Deus virou uma chave, me curou, eu hoje visto 36, 38. Foi realmente algo que Deus fez internamente.
E eu vejo Amém. como é necessário, muitas vezes, a gente olhar, parar e olhar para extrair daquele lugar de dor, buscar no Senhor, porque o Senhor ele quer revelar algo. E para mim foi assim essencial, porque eu vejo que foi a grande virada de chave. Eu vi que era um lugar que eu acho que quanto mais eu tentava me esconder, tentava rejeitar a imagem que eu era, a imagem que eu falo de Cristo, mais eu me deformava. E um belo dia começou um novo tempo sobre a minha vida e foi quando eu abracei, entendi que aquele lugar de dor ele poderia ser transformado numa linda história. E eu vi, se fosse resumir numa frase, eu falaria assim: da minha dor nasceu flores. E hoje eu levo essa mensagem para mulheres. Eu creio que por que que tá às vezes fora desse peso ou por que que tá num lugar que você não se sente bela, porque todas nascemos para ser bela e todas carregamos uma beleza. E muitas vezes elas não conseguem se ver assim. Eu geralmente, quando a gente conversa, a gente senta para conversar, a gente vê que é uma imagem distorcida por alguns Verdade. problemas, traumas, dores e Isso, tantas coisas. porque não é uma questão de estética, né? Muitas pessoas falam que cuidar do corpo é por uma questão de estética, por um culto à beleza, né? A cultura brasileira dá muito valor a isso, vamos dizer assim, mas na verdade passa por algo muito mais profundo, Interno também, interno né? do que a pessoa está vivendo. Então, Verdade. eu acho que esse tema ele vai muito além e as pessoas tratam com superficialidade. É verdade. E cuidar do corpo não é só você praticar exercício físico, é você se alimentar bem, é você saber o que escolher para comer, é você realmente ter consciência de que você precisa cuidar do seu corpo porque ele é o templo do Espírito Santo. Verdade. Né? Se a gente não consegue cuidar do nosso corpo, a gente não consegue fazer o quê? O chamado de Deus para as nossas vidas, porque a gente não vai ter saúde, a gente não vai ter força, a gente não vai ter disposição. Muitas vezes a gente não consegue sair de uma cama, então isso vai abalar não só porque a gente está numa conferência espiritual, Maíra, e agora vocês querem falar sobre corpo, né? Então eu acho que é algo que vai muito além, é algo que envolve tanto o nosso espírito quanto a nossa alma, porque como a pastora falava, muitas vezes o corpo reflete aquela dor que a gente está vivendo É por o grito da dentro, alma, né? Talvez um câncer na alma que eu tô câncer passando. na alma, isso, a gente reflete aquilo que a gente está vivendo por dentro. Sim. Então é tão importante, eu creio, né, a gente está falando sobre isso. Particularmente, eu passei por um processo em relação a isso. Eu passei por um momento emocional muito difícil, assim. Muito difícil mesmo, assim. Muita confusão. E durante esse processo em que eu estava muito mal emocionalmente, eu também engordei 10 quilos. Eu engordei 12 quilos. Mas não era só a questão de, eu engordei, ou enfim, todo o mesmo peso, alguma coisa assim. Vai muito além, porque eu não conseguia mais me vestir como eu gostava, eu parei de me maquiar, eu parei de me cuidar, eu comecei a desanimar em relação à minha imagem. Mas isso apontava para algo que estava dentro de mim. Sim. Dentro de mim. Então, quando eu comecei esse processo de curar aquela dor, que era uma dor específica, isso foi algo que foi voltando. E, assim, o prazer em me cuidar e refletir a imagem de Cristo também foi voltando, sabe? Então, é isso que vocês estão falando. Vai muito além, realmente, né? De uma simples questão de estética. É porque a verdade é que a beleza é muitas vezes o externo, mas ela vai denunciar como eu estou por dentro. Então ela vai provar os meus fundamentos. E a palavra fala para a gente estar que não seja outro fundamento a não ser Cristo. Paulo fala sobre isso. Então muitas vezes eu estou fundamentada, sei lá, nos traumas da minha infância. Eu estou fundamentada na criança ferida. Eu estou fundamentada em tantas outras coisas, mas eu não consigo estar fundamentada na verdade que é Cristo. Porque se eu estiver fundamentada na verdade que é Cristo, todas as outras coisas vão cair. É Verdade. Não tem sentido, né? Sobre Cristo tudo vai se prostrar. E é por isso que é tão necessário. Fale, Maíra. E isso é muito forte, porque você falou, a gente precisa estar centrado em Cristo, e Ele é a nossa rocha inabalável. E eu
lutava, eu falo já, né, profetizando. Sim. Aham. Eu lutava muito com a questão de comer muitos doces. Sim. Eu falava, nossa, é algo que me domina, é algo que domina meu corpo, é algo que domina minha mente. Eu não consigo não comer. Então Sim. eu comecei a girar uma chave quando eu entendi que essa minha obsessão, vamos dizer assim, por doce, era uma válvula de escape para um dia difícil que eu estava vivendo, por um cansaço exacerbado. Então, ao invés de colocar esse meu cansaço na cruz de Jesus, ao invés de lançar as minhas expectativas, as minhas ansiedades em Jesus, eu estava fazendo isso com o quê? Com doce. Isso acaba o quê? Gerando um monte de coisas ruins em mim. Primeiro, uma dependência química, porque eu não sei falar aqui fisicamente, quimicamente falando, mas dizem que é o mesmo efeito, né, que uma droga quando entra no sangue. Então, o açúcar que a gente recebe gera essa dependência química. E muitas vezes, essa é a válvula de escape. Então, a gente deixa de colocar a nossa ansiedade, né, o nosso cansaço, o nosso dia difícil aos pés de Jesus, que é a rocha, que vai trazer esse consolo, que vai realmente trazer esse descanso para nossa alma e acaba depositando o quê? Na comida, no doce, no chocolate, no brigadeiro. Verdade. Que lindo. Até porque nós somos mulheres reais, então nós passamos dores, nós passamos situações difíceis, as circunstâncias muitas vezes vêm para nos engolir, mas o que nós somos diante das tempestades e diante dos ventos? É nessa hora que a gente vai denunciar aonde nós estamos verdadeiramente firmados, como você acabou de falar. E a gente é uma mudança de mente. Eu comecei a entender que é realmente mudar a mentalidade. Por exemplo, agora eu já falo, eu já estou curada. Uau! Né? Eu já não sou mais aquela dependente do doce, do brigadeiro. Quem sou eu? Vou perder para um brigadeiro? Se eu perder para um brigadeiro, eu não ganho de mais nada nessa vida. É verdade. E é o que a gente falava no almoço hoje. O Bill Johnson, ele fala uma frase que para mim é uma frase assim que marcou a minha vida, que nós nos movemos no reino que nós temos mais consciência. E se eu tenho consciência do que o reino dos céus fez pela minha vida, se eu decidir seguir essa consciência, eu vou me mover de forma assim para glorificar o Senhor em todos os sentidos. Mas se eu me mover fora da na consciência da terra, então realmente eu vou ser tomada por aquela dor, vou ser tomada pelas situações que vão bater na nossa porta. Todo dia está batendo a adversidade na nossa porta. Mas como é que eu vou reagir diante daquela adversidade? Não é? E justamente essa nossa feminilidade, às vezes, muitas vezes refletida na forma como a gente se veste. Né? E a gente vê, como a Lorena falou, um mundo em que está muito confuso. Né? Cada vez mulheres mais masculinizadas, homens mais afeminados na forma de vestir. Porque muitas vezes as mulheres pensam que a feminilidade, a forma dela se vestir, pode gerar uma imagem de fraqueza, uma imagem de não ser uma mulher forte. Você consegue falar um pouco sobre isso? Você já vivenciou algo parecido? Ou o que a gente precisa, né? O que os nossos olhos precisam ser abertos para a verdade do Senhor em relação à forma como Ele nos criou? Porque existe o homem, existe a mulher. Não é que eles tenham valores diferentes, não. Cada um tem o mesmo valor porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas cada um desempenha um papel diferente. E não significa que o papel que o homem desempenha é melhor ou maior do que o papel que a mulher. E às vezes a sociedade confunde isso. O que você pensa a respeito? Quando a gente olha ali para Gênesis, eu gosto muito de olhar para a palavra. A palavra de forma prática, eu trazendo para a minha vida, o que a palavra pode falar para mim. E se a gente pensar em Gênesis, raciocinar segundo o que a Bíblia diz, quando eu olho ali para Gênesis 2:18, eu vou ver na criação, onde a mulher foi criada. A mulher foi criada quando o homem entrou num sono profundo. Naquela situação do homem entrar naquele sono profundo, tem uma palavra ali no hebraico que significa, se entrar no sono profundo, esse adormecer significa, naquele momento, é como se ele entrasse para dentro de Deus. E ele entrou para quê? Para dentro de Deus. Na realidade, para nascer a mulher. A mulher ele entrou naquele sono profundo, entrou para dentro de Deus e dali veio a mulher. Então a mulher, isso quer dizer que a mulher, ela não foi para ser rasa, ela foi para ser profunda, ela veio para intimidade. Ela veio para ser íntima. Mas de quem? Do próprio Deus.
Uma mulher que é íntima de Deus, ela consegue entender quais as atitudes que ela precisa ter, o que ela precisa revelar nas vestes, na forma de falar, na forma de se expressar. Ela não precisa ser brutal em tomar partido de locais que não são papéis para ela, mas ela consegue entender de Deus qual é o papel para ela aqui. Sim. Ela precisa e foi chamada para ser íntima de Deus. E aí ela só vai ter completude nesse lugar, na intimidade do céu. Amém. Ela vai revelar isso ao mundo. Mas se ela insistir em revelar ao mundo quem ela é, fora do papel do que a Bíblia, do que Deus diz quem ela é, então ela vai começar a criar, como eu falava antes. Me deformei achando porque eu resisti à imagem que eu era. Mas até o momento que eu comecei a entender, peraí, eu fui chamada para ser imagem e semelhança do Senhor. Então eu comecei a viver um processo de cura. Por quê? Porque o próprio Cristo o Senhor começou a fazer algo na minha vida para eu entender que aquilo não estava bem dentro de mim. Então a gente tem que voltar os olhos para a palavra e ver o papel de cada um. Qual é o meu papel como mulher? Se eu sou chamada para ser íntima, será que com essas roupas, essa roupa masculinizada, eu estou revelando Cristo? Eu estou revelando o que o Senhor confiou a mim? Acho que é a essência feminina. Eu costumo falar, nós mulheres somos emocionadas. Não dá para ser, né, da mesma forma que o homem. A gente gosta de acessórios, a gente gosta de se embelezar, a gente gosta de se vestir. Isso pra gente é um prazer como mulher. Não é que nem o Vitor, o meu marido, que ele pega a primeira roupa que ele vê no guarda-roupa. Não tem emoção. Nós mulheres, Deus nos fez diferenciadas, não com um valor maior ou menor do que do homem, mas cada um no seu papel, cada um da sua forma, para se expressar quem Deus é dessa maneira. E uma coisa muito legal que a senhora começou falando, que é uma coisa que Deus sempre fala muito comigo, é entender o que ele considera belo. Sim. Olhar para a criação dele e ver o que é o belo do Senhor. E ver o que de fato ele vê, sabe? Como Sim. ele vê. Porque a partir do momento em que a gente tem esse ponto de referência daquilo que o nosso Deus, o nosso Pai vê como belo, fica mais fácil pra gente entender como é que a gente pode transmitir isso. E, assim, para mim, isso... fica muito claro como Deus ele tem uma linha de pensamento, ele tem uma linha de criação, sabe? A gente vê na própria criação a beleza, a delicadeza, assim, realmente a gente começa a ver na criação o caráter de Deus. E assim, dessa forma a gente tem como mostrar isso também a partir do que como a gente está vestindo, como a gente está se posicionando, né? E a gente consegue ter como base o próprio Deus. Né? E não aquilo que a gente acha, mas realmente esse ponto de partida que é a criação de Deus. É isso. É isso. Você resumiu de forma gloriosa mesmo, específica. Sério, foi muito específica. Porque imagina comigo, assim, eu sempre imagino uma obra de arte, a gente olhando para aquela obra de arte, sei lá, daquele autor famoso, e você acha que o autor ele não vai ter prazer naquela obra de arte? Ele vai ter prazer. Que ela verdadeiramente possa expressar tudo que ele sonhou um dia. Agora imagina Deus com a gente. É verdade. E a gente vê, por exemplo, a senhora falou de obra de arte, que é um assunto que eu amo muito. Quando a gente olha para o desconstrutivismo, por exemplo. Sim. E a gente começa a pensar, cara, será que isso faz sentido com aquilo, mais uma vez, com a linha de criação de Deus? Realmente já não faz tanto sentido. Aquilo que, cara, Deus é o Deus da beleza. A gente olha para a criação, é belo, é uma coisa assim não impressionante. É algo relativo, né? Não é relativo, não tem como relativizar aquilo que é belo. Aí a gente olha, por exemplo, para o desconstrutivismo. Não faz sentido com a linha de criação de Deus. E é por isso que a gente sempre precisa voltar para Ele. Aquilo que a senhora falou no começo. A gente precisa ter esse lugar de intimidade com Deus também, né? Pra gente entender o coração dele. A respeito de tudo, inclusive disso, da beleza, né? Sim. Se fosse resumir, seria exatamente isso. Volta o lugar para ele, para a intimidade, porque ele vai revelar o que ele tem para você, até a forma de se vestir. Quantas vezes eu mesmo pergunto para ele, eu falo, Senhor, qual é a roupa que o Senhor quer que eu vá hoje?
Fica Ah. adequado. É tão gostoso você ouvir dele, fala, vai com aquela laranja que eu tô com vontade de te ver bonita. Sim. Então são coisas que você cria através da intimidade, o relacionamento com teu pai, que ele tem o prazer de ver a filha dele, princesa, como herdeira, como aquela preciosa, cuidada, amada, Amém. guardada por ele. Meninos, sinto muito, vocês nunca vão entender isso. Perdão, olha, é que a gente tem esse negocinho especial aqui. E é muito legal ver que Deus nos fez únicas, né? Na sua infinita criatividade. Não há competição. Não há essa competição, uma mais bela do que. Não, somos todos a imagem e semelhança de Cristo. Ele nos fez únicas, né? Ele nos fez belas, ele nos fez especiais, com características únicas, né? Cada uma na sua essência da beleza do Criador. Nossa, isso para mim é algo muito lindo. É algo que realmente me faz pensar a respeito do amor de Deus. Como o amor de Deus é tão grande por cada um de nós que ele nos faz seres únicos e exclusivos. Pastora, Que eu acho Pode tão interessante é a tal da multiforme graça de Deus. isso. Porque tudo isso quer dizer que ele quer derramar mais graça. A graça que ele já fez por nós naquela cruz, o favor imerecido que ele já fez por nós, mas todos os dias ele prepara situações para que a gente seja abraçado novamente por essa graça. E a forma Amém. dele verdadeiramente fazer mais disso, potencializar, maximizar isso em graça, é cada um ter uma beleza única. Ah, Cada uma de nós. Que lindo, né? ministrada já no meio do negócio. Pastora, agora, se você pudesse dar um conselho para as meninas que estão nos assistindo em relação a tudo isso que a gente falou, qual seria esse conselho? Para tudo. Para tudo. E vai viver Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto. Vai buscar o teu pai em secreto. Porque o teu pai tem segredos para te revelar, assim como fala Salmos 25,14. A intimidade do Senhor é para aqueles que estão buscando. Ele procura os íntimos para revelar segredos. Amém. E muitas vezes as questões é porque você precisa parar e você não está conseguindo parar. E o teu pai quer que você pare. Vai lá, para. Para tudo. Para por um momento. E vai ter um fórum com ele, que você vai ver que a sua vida vai mudar para sempre. Nunca mais você vai ser a mesma. Até a forma de você se enxergar, você não vai se enxergar da mesma forma. Eu decreto sobre a tua história. Uau! Nossa. Eu recebi. Eu também. Só que assim. Todas Amém. recebemos. Aqui. Tô pronta. Amém, pastora. A gente já tá indo pro nosso finalzinho, que aqui é rápido. A gente já tem, olha, a gente tá aqui, a gente já tem que voltar, a gente tá correndo. Sim. Tempo real, é assim mesmo. Mulher assim, né? Olha aqui, ó, no malabarismo, né? De No todas as malabarismo. demandas. E eu daí, olha, mais uma coisa que eu creio que foi um dom que Deus nos entregou, né? Com De certeza. conseguir realmente cuidar de tudo. E isso é maravilhoso. E, mais uma vez, isso aponta para o caráter de Deus e eu amo isso. Pastora, queria agradecer você, agradecer por essa palavra que você me entregou há um tempo atrás, que realmente, assim, marcou a minha vida de verdade, e foi algo que começou muito claro, assim, não só da minha imagem, mas também profissionalmente. Eu levei isso para minha profissão e, assim, é uma palavra que Deus... Parece que quando eu começo a desanimar, é aquela palavra que Deus fala mais uma vez e me anima, sabe? Uau. E que me faz olhar de novo para Ele. Então, muito obrigada por essa palavra. Fala alguma coisa? Só agradecer, eu canso de falar, porque todo dia que eu encontro com ela, eu falo, pastora, você é linda, você é maravilhosa. Obrigado, Deus, por essa conexão, porque eu creio que é uma Verdade. conexão do céu para nossa Verdade. vida, e eu sempre aprendo tanto, eu sou tão ministrada, tão impactada. O fato de sentar assim 5 minutos com ela, eu já saio cheia da presença de Deus. Então, Amém. muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado por sempre estar aqui em família conosco. É verdade. E por ser essa mulher maravilhosa ali. Olha aí, Oh. falando de beleza, tinha que ser apóstola Cris. Plena. Plena, Plena, maravilhosa. sempre plena. Vocês são do coração. A gente ama vocês.
E a gente verdadeiramente, a gente acredita em vocês, no potencial de cada um de vocês, no que Deus tem na vida de vocês. E estamos aqui para reafirmar as verdades do céu sobre a vida de vocês. Amém. Estamos Amém, juntos e vamos pastora. viver muitos e muitos mais dos sonhos do Senhor para a vida de vocês. O Senhor tem promessas incríveis sobre Amém. vocês. Amém? Amém. Amém. Recebemos mais uma vez, gente. Eu não sei se você foi ministrado, mas a gente foi. Tá bom? A gente já vai voltar logo pro nosso louvorzinho e a gente vai chorar na presença do Senhor, porque fomos ministrados aqui nesse podcast. Se você acompanhou a gente, muito obrigada, gente. Foi muito legal. Foi o primeiro, né? O primeiro podcast box. Então foi muito bacana. bom. E muito bacana ter você aqui também. Eu espero que você tenha aproveitado esse tempo. Espero que você tenha recebido de Deus. E é isso. Fique com Deus. Mua. Então, um beijo.